isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Aleluia, glória a Deus. Então vamos à nossa confissão. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Então dê um glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Amém. Aleluia. Vamos agora abrir a nossa Bíblia. Nós vamos comentar com o Evangelho de Mateus, capítulo 12, porque nós vamos ouvir um pouquinho o ensino de Jesus com relação ao nosso inimigo, né? Por que o diabo leva tanta vantagem na vida das pessoas? E Jesus está bem que ensinando aqui, nessa passagem de Mateus 12, versículo 43 a 45. Então veja aqui, o versículo 43. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então, ele vai e leva consigo outros 7 espíritos. E na verdade, juntando com ele, são 8. É muito espírito. Piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Esta última palavra é horrível, que Jesus está falando aqui. A esta geração somos nós mesmos. E ele ainda chama de perversa. Então nós precisamos analisar bem o que Jesus está dizendo. Sabe por quê? Os cristãos, eles não dão muita ênfase, assim, no estudo de conhecer bem o diabo, Satanás, como ele age. Tem muitas pessoas que acham que Satanás é assim, é tonto, é burro, sabe, fica fazendo coisas, às vezes até engraçada, e as pessoas ficam caçoando dele, mas não é bem assim. A história não é assim, porque o diabo não é nada, Satanás não é nada burro, ele tem todo um exército que ele comanda com muita organização, tá? Então, e ele tem todos aqueles que servem a ele, os demônios, né, as potestades, os principados, enfim, os dominadores deste mundo tenebroso. Ele tem todo um escalão de súditos que obedecem com estratégia, tá? Muito bem elaborada para destruir. Então, nós precisamos, Jesus, veja que é porque aqui em Mateus, mas se a gente for ver lá em Lucas, como ele narra, mas não é o objetivo nosso hoje de ir anterior ao que Jesus está falando, as palavras anteriores. Ele está aqui terminando um ensino que ele começou por causa de quando ele expulsa um demônio surdo do menino lá, do rapaz. E aí os fariseus estavam lá e vendo isso começaram a dizer que ele expulsava demônios por Beelzebu, que é Satanás. Então Jesus começa a ensinar logo depois disso como que é o reino, o império das trevas, como que é o reino de Satanás, como que ele funciona. Porque ele não pode expulsar a ele mesmo. Se ele expulsar a ele mesmo, ele está dividido. Então Jesus está ensinando tudo isso e a seguir ele entra com essa passagem, lá em Lucas. Mas hoje nos interessa só isso. Então ele continua e ele iria adiante neste ensino se aquela mulher não se levantasse no meio do povo e dissesse, bem-aventurados os seios daquela que te amamentou. Então já Satanás se levanta no meio do povo que estava lá ouvindo Jesus ensinar sobre o diabo. Então ele usa essa pessoa, quer dizer, interrompe Jesus que estava ensinando as estratégias de Satanás, como ele age. Ele estava querendo que o povo aprendesse como que é que o inimigo age, porque os fariseus mesmo, eles sabiam que existia uma hierarquia, tanto que eles até citaram Beelzebu como sendo o diabo, Satanás, mas eles não sabiam nada como que era esse império, esse reino. Então Jesus está explicando e essa mulher levanta com essa fala, porque já era a intenção do diabo, naquela hora, já de idolatrar a mãe de Jesus, já para desviar a atenção do rei Jesus, né, do Filho de Deus, que iria pagar o preço dos nossos pecados, que estava ali, em pessoa, o Filho de Deus. Então ele já tentou, mas não deu brecha, porque Jesus já cortou e falou, mais bem-aventurado é aquele que guarda e ouve a palavra do meu Pai. Que é isso que interessa, é ouvir a palavra de Deus, é andar na verdade. A verdade é tão importante que o diabo só anda atrás dela, tá? Então, Jesus, veja o versículo 44, por isso diz o diabo, né, quando ele é expulso. Expulsou, ele tem que sair em nome de Jesus. Voltarei para minha casa de onde saí, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Nossa, meu Deus, quanto, né, adjetivo aqui, varrida, vazia, ornamentada. Quanta coisa que Jesus colocou aqui, mas que a gente precisa entender um pouco melhor sobre essa condição aqui. Veja, a pessoa deu brecha pro diabo, tinha lá um espírito que comandava a vida daquela pessoa. Tudo bem, foi expulso. Sim, cristãos têm diabo e precisa tomar muito cuidado. Mas é isso aí, a pessoa deu uma brecha pro diabo, o diabo tá lá, foi expulso. Amém. Mas Jesus está dizendo no versículo 44 que ele pensa, eu vou voltar para lá. O que Jesus está querendo dizer? Que o diabo, quando ele é expulso, ele vai atacar de novo. Sempre ele vai vir de novo. E porque ele não aceita essa derrota. O diabo nunca aceita. Ele sabe que é um ser derrotado, mas ele
ele não aceita. Ele quer enganar porque esse é o serviço dele. Então ele vai voltar. Mas ele, quando Jesus diz que ele volta e a casa está limpa, ornamentada, vazia, tal, está bem pro jeito dele, o que Jesus quis dizer? Que a pessoa deu uma brecha pro diabo entrar. Não vigiou. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque Jesus está ensinando, o próprio Deus está nos ensinando que nós fomos libertos. Quando a gente nasceu de novo, começou a orar, muita libertação houve na nossa vida. Mas nós precisamos tomar cuidado, porque se a gente não vigiar em oração, o diabo volta. E se ele não consegue entrar sozinho, às vezes ele nem vai buscar 8. Depende do diabo lá que ele vai escolher para vir com ele. Porque às vezes ele pega mais um outro, que ele sozinho não vai conseguir, porque ele foi expulso, ele já ficou fraco naquela área. Ele precisa de ajudante, de outros espíritos que venham com ele. Depende do que é que a pessoa fazia. Ele realmente vai buscar 8, 7, pega com ele 8. Mas se não, ele pode escolher uns 2 ou 3 e ele volta. E ele entra. Depende da fraqueza, o quanto a pessoa está desatenta na sua vida espiritual, tá? Então vamos dizer que você tenha sido liberto de bebida, vamos dizer isso. Alguém foi liberto de bebida. Mas a pessoa não enche aquela área da libertação. E acha que o diabo nunca mais vai pôr um gosto ou um desejo. Ele vai tentar. Ele vai voltar a tentar. Por quê? Aquela pessoa, quando Jesus diz que ela está limpa, aberta, é porque ela não está vigiando. Ela não está em comunhão com Deus suficiente naquela área para que o diabo não tenha mais lugar lá. Então ele vai começando devagarzinho, colocar todo um desejo e chamando a pessoa sem ela perceber, que ele nunca vai dizer eu sou o diabo. Ele nunca vai dizer. Ele é muito sutil, todo golpe dele é com, assim, muito disfarce. Então precisa-se muito do Espírito Santo e da palavra para conhecer que é o diabo. Então, é isso aí que Jesus está falando. Então ele vai buscar esses espíritos para tentar voltar. Agora, o que nós precisamos observar aqui, como eu disse, que muitas pessoas acham que o diabo é um tonto, que o diabo, a bobagem que ele fez, ele achou, e fica todo mundo dando risada do diabo, que não é bem assim. O diabo, ele é maligno. É que não, às vezes não dá certo o golpe dele, mas às vezes ele vem e mata e destrói mesmo. Então, só o fato de expulsar o diabo não é a única coisa que compete aos cristãos fazerem. Existem outras áreas que ele age, porque a gente fica pensando em expulsar o diabo, é só impor as mãos nas pessoas e falar diabo sai, diabo sai. Mas, gente, e as situações que ele envolve as nossas vidas? É diabo, tá ok? Então, por isso que nós precisamos conhecer muito a palavra de Deus, estar nela, ter comunhão com Deus. Vamos dizer na nossa casa, na nossa família, nos filhos, sei lá, no trabalho, no relacionamento familiar. O que você faz? Esses diabos é que você tem que expulsar. Não pode ficar à vontade. Vocês estão acompanhando? Porque a casa tá limpa. Não tem ninguém vigiando. Não tem ninguém se aprofundando em Deus. Não tem ninguém com essa vigilância espiritual para expulsar esses diabos. Tá? Então, Deus quer que a gente tome conta disso. Espera aí, o que está acontecendo na sua vida? Dentro da sua casa, com a sua família. Você está percebendo ou não está percebendo? Tá? Muitas vezes, nem se percebe. Por quê? Porque a pessoa não tem crescimento espiritual. E quem dá a condição de percepção é o Espírito Santo. Porque em João 16, versículo 13, Jesus disse que o Espírito Santo iria vir, ia substituir, iria ficar no lugar dele, e que era como ele, e que viria para anunciar todas as coisas. Tudo que é de Deus e tudo que é do diabo. Então a pessoa que tem crescimento espiritual, ela discerne, ela sabe. Porque o Espírito Santo fala o mover do diabo. Quem não tem crescimento espiritual não sabe o que está rolando. Não vê, não enxerga, não tem noção. Só vê no plano natural e faz os seus comentários mentais, intelectuais. E o diabo adora. Porque isso não afeta nada na vida dele. Mas se você souber, porque você teve a direção do Espírito Santo, você vai vencer, que é isso que Deus quer. Porque você vai expulsar. Você tem que saber por que está vendo aquela fumaça lá. Que diabo está agindo naquela situação. Por isso que os crentes estão todos derrotados, porque eles não sabem como lidar com esses espíritos malignos. Não é só uma pessoa que chega aqui e fica manifestando que eu tenho que expulsar. Não é só uma pessoa que está drogada que eu tenho que expulsar, ou enfim. Entende? É o mover do diabo. Então, se você não anda na verdade, se você não se alimenta de muita palavra de Deus, porque se você lê muito a Bíblia, como o pastor Dave ensina, livro após livro, um mês cada um, mais um mês, vai para outro, e nunca acaba isso, volta e volta. É bom ler a Bíblia toda, é bom ler o Novo Testamento uma vez por ano. Você está assimilando a palavra, ela está ficando dentro de você, e o Espírito Santo tem como agir através da verdade que está dentro de você para te livrar do que o diabo está te enganando. Não se esqueça que Satanás, ele era um querubim ungido que ficava ao redor de Deus. Nós podemos ver isso lá em Ezequiel, veja lá, 28, versículo 14. Ele era um querubim, ele era um anjo, tá? De Deus, e ele viu Deus criar todas as coisas. Ele viu Deus, como ele agiu, como que ele fazia com todas as coisas. Então, Lúcifer, ele foi esse querubim que, como ninguém, pôde testemunhar tudo o que Deus fez. Como? Tá? Até o dia que ele cai. Então, ele começa com todas as suas falsificações, porque Satanás, quando Lúcifer vira Satanás, ele vira um falsificador das coisas de Deus, que ele viu Deus fazer tudo. Então, ele começou a copiar tudo o que Deus faz. Tudo, exatamente tudo. Se nós lembrarmos, quando Moisés foi lá falar com o faraó para deixar o povo ir, vocês lembram? Então, Moisés ficou todo, faraó ficou todo, assim, irado com aquilo, mandou chamar os feiticeiros
feiticeiros dele. Você fala, da onde que é esse Deus? Não estava acreditando. Os feiticeiros vieram, jogaram lá o cajado no chão que viraram cobra. Está escrito lá. E olha, Faraó, pelo que está escrito, ele não ficou nem um pingo assim, assombrado, horrorizado, porque agora se alguém jogasse uma vara aqui no chão e virasse cobra, eu ia ser a primeira a sair correndo. Eu, okay. Primeiro que isso é muito estranho. Segundo que é cobra, eu não estou gostando. Mas ele nem tinha um. Por quê? Porque ele estava acostumado com as falsificações de Satanás, que ele andava com aquele feiticeiro. E depois, Moisés joga a vara dele e se torna uma cobra que engole todas as cobras do feiticeiro. Tudo isso tem mais um porquê de Deus. E mesmo assim, também, Faraó também não ficou nem um pingo, assustado, sei lá, espantado, o que queira, sabe? Com uma apresentação dessa, do sobrenatural que aconteceu ali. Ele estava acostumado com isso. Por quê? Ele estava acostumado com toda a manifestação de Satanás no sobrenatural, o Faraó. Por isso que ele nem ligou. Então, o diabo, você vê que ele fez o que Deus faz. E como que ele faz isso? Vamos ler só esse versículo aqui, de Ezequiel 28, 14. Tu eras querubim de guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus. No brilho da pedra andava. Então, ele viu tudo que a gente lê lá na Bíblia, né? Ruas de ouro, mar de cristal, pedras de tudo, toda a riqueza, não é isso que a gente vê esse relato na Bíblia de como que é o céu, as coisas? Então, o Lúcifer estava lá. E todo este brilho, tudo isso brilhava, refletia nele. Quer dizer, a glória de Deus refletia nele. Ele tinha, assim, uma unção. Mas quando ele cai e que ele vira Satanás, é óbvio que ele perde a unção e ele adquire a falsificação. Então, ele começa a copiar Deus. Ele é um sósia. Por isso, sósia, se você não souber bem mesmo os detalhes da pessoa, você vai cair. Ou não? Ah, vai. Gente, que é tão igual, a voz é igual, tudo, os trejeitos, tudo. Gente, só os documentos, a impressão digital, vai dizer que não, tá certo? Não é, querido? Então, Satanás é isso. Por isso que a palavra de Deus é sempre falando, e Jesus ensinando, o Espírito Santo, do cuidado que nós temos que ter para conhecer o diabo, porque ele nos engana com facilidade. Ele é um sósia. Então, nós podemos ver isso, o mover dele ainda hoje, com ilusionismo, sensacionalismo dentro da igreja. Vou dar um exemplo que ele já copiou todo esse brilho das pedras e do ouro e de tudo que Deus tem lá no céu, quando ele faz todo aquele mover nas igrejas, a unção presente começa a cair assim do nada, pode ouro. Outras pessoas já viram assim pedrinhas de rubi, enfim, mil coisas ele faz acontecer. Por quê? Ele não é o criador. Ele viu Deus fazer as coisas, criar este mundo aqui, ele viu, tá? Então, ele pega tudo que existe da criação de Deus, as moléculas, e dali ele faz um ilusionismo, ele faz as coisas acontecerem. Por isso que começa a cair pó de ouro, começa a brotar pedrinhas de rubi, e óleo que jorra, sangue, não sei o quê. Ele usa o que tá aqui, e como ele é invisível, ele traz as coisas e faz acontecer. Muda, ele pode fazer isso aqui virar, sei lá, outra coisa, porque ele é que nem o mágico, vocês já não viram o mágico? É ele faz isso. Então, ele é um sósia, é isso que ele faz. Então, nós precisamos tomar muito cuidado que ele não chega na nossa vida dizendo que ele é o diabo, tá? Porque nós fomos libertos, nascemos de todo pecado quando nós aceitamos Jesus. Nosso espírito nasceu de novo, mas a nossa alma é todo um acesso para Satanás. E ele vem, se nós não nos enchermos da palavra de Deus, de adoração, louvores ao Senhor, de muita oração em línguas, de jejum, etc., nós vamos ficando enganados, sendo enganados por ele. Tá entendendo isso? Porque Jesus já falou, ele volta de uma maneira muito falsificada, que você não percebe. Quem não é especialista pega dinheiro falso, não sabe o que é. Tá? Que existe lá umas canetinhas, uns negócios, que você olha. Tem até gente especialista que passa a mão, já vê as ranhuras da nota e às vezes não percebe. De tão bem falsificado, cada vez eles vão aprimorando mais. É isso aí o diabo. Então nós, como cristãos, temos que tomar cuidado. A gente não pode levar a vida assim, olha. Não é porque você está se sentindo bem que, nossa, que bom, eu estou num lugar ótimo com Deus. Não. Porque o diabo não para de atacar. Ele ataca periodicamente, mas quando ele acabou um ataque, ai que alívio, ele já está atacando e nós não estamos percebendo. É o seu inimigo, é o meu, é o nosso. Então veja lá Colossenses, capítulo 2, tá? Precisa orar muito, ter comunhão com Deus. Muito. Colossenses, capítulo 2, versículo 15, olha aí. Nós vamos ler agora alguns versículos em alguns livros, rapidamente, para ficar uma ideia montada dentro da nossa cabeça sobre o que Deus fez com esse Satanás. Versículo 15. Despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então Jesus fez isso quando ele morreu, ele expôs, está escrito aqui, publicamente o diabo, as obras dele, porque até então ninguém poderia ficar, ou seja, usar a autoridade de Cristo Jesus sobre Satanás. Até então ninguém podia. E por que essa palavra está aqui assim? Jesus está dizendo que expôs ele publicamente. Por quê? Porque naquela época, quando uma nação brigava com outro, um exército brigava com outro de nações diferentes, e um vencia, e o que perdia? Aquele que era o general do exército ou o rei daquela nação, um dos dois, o que eles faziam? Faziam este líder passear na cidade inteira pelado, para expor a ignomínia dele, o fracasso, a perda, para passar mesmo muita vergonha na frente de todos, o perdedor, o general ou o rei. Então foi exatamente isso que Jesus fez quando
ele morreu na cruz. Ele expôs Satanás. Por isso que nós precisamos conhecer a verdade e não andar na religião. Porque se nós andarmos na religião, nós não vamos nunca expulsar diabo nenhum. Ou você só vai expulsar o que você acha que você deve expulsar. Porque você não tem a liderança do Espírito Santo, como Paulo teve, como Jesus teve, enfim, muitos testemunhos no Novo Testamento de como o diabo foi expulso, ok? Então vamos ver Efésios capítulo 1. Estão me acompanhando? Glória a Deus. Põe isso na tua cabeça, que ele expôs o diabo. Então Efésios 1, versículos de 19 a 22. Olha só. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome, que possa referir não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então o que ele deu para a igreja, que é você, eu, nós, os cristãos. O poder dele, ele deu para nós. Mas que poder é sobre o diabo? Então se você não orar, se você não se encher da força de Deus, você é um fraco diante do diabo. Você não vai vencer nunca. Agora, versículo 4 no capítulo 2. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós nascemos de novo, estamos assentados em Cristo Jesus. Primeiro, ele expôs o diabo, acabou com ele. Cara, você é um ser derrotado, tá? Segundo lugar, ele nos deu o seu poder e nos fez assentar nesses lugares celestiais com Cristo Jesus, nosso Senhor. Entenda quem você é em Cristo Jesus. Se você quiser andar igual o mundo anda, você está enrolado com o diabo. Você não tem poder nenhum, o diabo está te enrolando, te enganando, levando proveito da sua vida. E Deus não pode fazer nada, tá? Então não se esqueça que ele foi exposto e você tem o poder de Deus e você está sentado em lugares celestiais. Agora, veja Romanos, capítulo 8, 16 e 17. 16. O próprio Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então nós somos filhos de Deus. Nós recebemos uma herança, porque somos filhos. Quando nós nascemos de novo, nós aceitamos Jesus. Então nós fomos salvos, nascemos de novo e nós nos tornamos filhos de Deus. E com esta filiação nós recebemos uma herança e com ele nós seremos glorificados. Então nós precisamos entender que nessa herança nos foi dada a autoridade sobre o diabo, sobre Satanás. O diabo, Lúcifer, o que você quiser, Satanás, ele nunca teve a autoridade. Nunca. Ele era ungido. Ele era simplesmente um anjo ungido. Ele nunca teve a autoridade. Nós temos, veja, em que lugar que Deus nos colocou quando nós aceitamos Jesus. E nós recebemos uma herança. E essa herança é termos a autoridade. Entende isso? A pessoa pensa que herança é ficar pensando em bens materiais. Não é. A herança é eu ter a autoridade sobre o diabo de tudo que ele está tirando da minha vida. Porque se ele está tirando coisas espirituais, ele está certamente tirando coisas do natural da minha vida. Então eu preciso saber bem disso. É para eu exercer essa autoridade. Então, veja que Jesus acabou com o diabo. Como que nós vamos dar um exemplo e nós ficamos ainda suplicando ao Senhor para que ele venha tirar o diabo, para que ele venha, sei lá, nos livrar de todo mal. Tipo, como que se ele não quisesse nos curar quando nós estamos doentes. Como se ele não quisesse restaurar a nossa vida financeira, um relacionamento, sei lá. Ou não quisesse nos dar mais unção no ministério, sei lá, não aparece o chamado. Como se ele não quisesse fazer isso? Se ele já pôs o diabo em exposição sobre todos, que ele é um mentiroso, enganador, um fracassado. Tá? Então, ele não pode fazer mais nada porque ele já fez tudo. Agora, compete a nós, entende isso? Se você quer ver melhorias na sua vida, compete a você buscar Deus. Porque veja que Jesus foi atacado pra caramba pelo diabo, mas ele nunca parou. Ele parou? Não, então. Paulo foi super atacado. Meu Deus, a lista de coisas que aconteceram com ele parou? Não, então. Então, por que as pessoas param quando elas são atacadas? Porque elas não têm conhecimento da palavra, da verdade. O diabo já roubou a verdade, estão na religião. Não estão recebendo do Espírito Santo o que o diabo está fazendo. Se eu estou buscando Deus, se eu tenho comunhão com ele, cresço espiritualmente, o Espírito Santo fala para mim o que está por vir, que Satanás vai fazer. E eu me preparo. Eu estou me preparando, porque o Senhor já me deu a vitória. Agora, vamos dar um exemplo. Imagina numa luta livre dessas aí, de boxe, sei lá. Essas lutas horríveis. Um arrancou do outro, né? Aquele cara lá. Mas olha, gente, tem um lá valente que deu um soco, já nocauteou o cara. Ele caiu e a plateia inteira vai ficar falando pra ele: bate nele, acaba com ele, derruba com ele. O que o cara vai falar? Mas eu já derrubei, nocauteei, não vai levantar mais. Não tem como, eu já fiz o que vocês querem. Eu já acabei com ele. Foi um golpe só e ele acabou. Vocês entendem isso? Foi isso que Jesus fez com o Satanás. Não tem mais, ele já está nocauteado. Ele é mentiroso, os golpes dele são baixos. Por isso que nós precisamos conhecer a verdade. Não é para você levar a sua vida de religioso. Não é você vindo só na igreja escutando essa pregação que você já está apto a vencer o diabo. Você está apto a você se encher com a força de Deus. Todo dia que você fica lá com ele, começa a orar, começa a buscar Deus, você está crescendo espiritualmente. Os seus olhos espirituais estão se abrindo. Você começa a ver toda a maquinação de Satanás. Existe toda uma maquinação dele, de como ele ataca. E é isso que Deus quer que nós aprendamos. Senão Jesus nem ia falar que ele
é expulso e depois ele vai voltar. Ele volta porque a porta está aberta. Não é assim? Muitas vezes a gente vê pessoas que, nossa, que maravilha, tá tudo tão lindo, tudo tão maravilhoso. Mas cadê a pessoa? Sei lá, que tá tudo bem, você sumiu, não quer mais saber, bababá. Por quê? O que foi que aconteceu? E a pessoa ainda fica isso aí, eu não sei o que aconteceu. Como não sabe o que aconteceu? A porta aberta, o diabo veio, acabou, levou, acabou com tudo. Estão acompanhando? O diabo entra, é muito fácil pra ele. Se não tiver vigilância, ele vem mesmo. E ele tira e faz as pessoas pararem. Agora, se você começar a orar, você vai conseguir vencer todos os ataques dele. Porque Jesus falou assim, olha, no mundo haveis tribulações, mas não é pra você ser derrotado com elas. Não foi isso que Jesus falou? É pra você vencer. Não é pra você levar uma vida de religioso e não saber nem que espírito tá movendo aqui. Que espírito tá movendo aqui? Porque o diabo entra dentro da igreja. E ele tá movendo nas pessoas. E todo mundo tá deixando. Cada um deixa o diabo fazer o que quer. E vai arruinando as vidas. As pessoas estão mal, infelizes. Porque o diabo está atacando e as pessoas estão parando. Não pode. Vocês estão me acompanhando? Jesus deixou bem claro isso. Então vamos ver lá agora. 2 Coríntios capítulo 2. Então versículo 11. Olha aí. Ele está orientando aqui, Paulo. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Olha que bárbaro. Deus disse que nós não ignoramos os desígnios de Satanás. O que quer dizer isso? Os ataques. Como é que você não sabe o que o diabo está fazendo? O que ele está rodando, fazendo? Como? Sabe por quê? Toda vez que o diabo for atacar, o Espírito Santo vai te prevenir. Esse é o papel do Espírito Santo. Ele habita dentro de nós para nos guardar, para nos livrar, para nos orientar, para nos ensinar, nos capacitar e nos livrar, tá certo? As pessoas são tomadas de surpresa porque estão, ó, com a porta aberta. O diabo veio, a porta aberta, ele entrou, meu. E aí, ó, roubou, atacou, destruiu, matou, fez horrores, porque a porta está aberta. Porque Deus é fiel, ou então nós não temos segurança. Como é que nós vamos andar nesse evangelho, que é luz, no meio das trevas, se não vai dar segurança? Se as trevas vão acabar com a luz? Não, as trevas jamais vão acabar com a luz. A luz vai acabar com as trevas. Estão acompanhando? Então você que tem que estar firme. Não leva a sua vida de brincadeira, porque o diabo não brinca. Nós fomos libertos e ele está atrás de nós, porque o mundo já é dele, vai tudo pro inferno, quem não aceitar Jesus. E se ele conseguir tirar vantagem aqui, é o que ele quer. Acabar com a vida de quem deixar a porta aberta. E não esqueça, acaba um ataque, vem outro. Mas no período do próximo ataque, você pensa que ele não está atacando? Ele está, só que quando ele ataca, ai que horror, olha o que está acontecendo na minha casa, na minha família, olha o meu trabalho, olha... Mas ele já estava atacando e você nem soube, porque você nem ouviu o Espírito Santo. Porque Jesus disse que o Espírito Santo virá e nos anunciará todas as coisas. Então não tem nada, assim, que não esteja explicado, ensinado aqui na Bíblia. Está tudo ensinado. Tudo. Na palavra de Deus está ensinado como andar nesta vida com Jesus e ficarmos livres do diabo. Ele vai atacar, mas não é para parar nossa vida, é para nós vencermos ele. Porque é para nós não ignorarmos os desígnios do diabo. Então, existem duas coisas, dois itens. Quem se aproxima de Deus é o quê? Quem tem uma vida espiritual. Na minha opinião, o que mais vale é você ter uma vida espiritual, porque o diabo vem todos os dias. E ele vem de mil formas. Nas áreas que nós já fomos muito fracos, cada vez ele vai vir mais. Porque ele não se conforma de que lá não é o lugar dele. Então, se aproximar de Deus é o quê? É eu buscar Deus. Ué, quando que você se aproxima de Deus? É espiritualmente. Você tem que ter tempo com ele, buscar Deus, se encher dele, se encher de Deus, conhecer a verdade, saber o que está sendo ensinado aqui, saber como que o diabo age, como que é Deus, como que Deus age, quem é você nessa história, como que você tem que proceder. A religião não ensina isso. A religião ensina que você tem que fazer obras aparentes. Você nunca vai ter relacionamento com Deus e o diabo vai vencer sempre na sua vida. Tá? Então, quem se aproxima de Deus, item 1, para não deixar a porta aberta, porque Jesus não falou que ele vem. Então, como que eu vou fechar essa porta? Cristo Redentor, meu Senhor. 1, quem busca Deus, de verdade, não é só vir no culto não. Quem busca Deus detecta toda a ação do diabo, valeu? Porque ele diz aqui, pois não lhe ignoramos os desígnios. 2, quem se enche de Deus, o diabo não vai vencer. O que você acha desta palavra? Você quer o quê? Que o diabo vem, derruba a tua casa, acaba com a tua vida, vira um rebu? É isso que você quer? Não, você não é bobo, é claro que não. Então, está aí o que Jesus ensinou. Vai buscar Deus, tenha um tempo a sós com Deus todos os dias. Cresça espiritualmente para você usar a autoridade que Cristo Jesus te deu sobre o diabo. A confusão da balbúrdia que está dentro da tua casa. Confusão. Você tem que saber que espírito que está lá agindo na tua casa. O que está acontecendo lá? O que está acontecendo lá dentro da tua casa? Porque o diabo, o lugar que ele vai é dentro das casas, no trabalho, ele vai na saúde, ele vai na igreja. É isso que ele faz. Porque o boteco, né, ele tá lá, né, querida? As festas, porcaria, tá lá. O diabo quer que você não se preocupe mesmo com a sua vida de comunhão com Deus. Ah, eu já fui na igreja. Ai, Jesus, que lindo. Oh, glória a Deus. Isso não é isso que você vence o diabo, não. Porque você não sabe o que ele tá maquinando contra a sua vida. Mas você tem a palavra de Deus para se livrar dele. E olha, tem vezes que não adianta nenhuma igreja inteira ficar orando por uma situação que não vai. Porque depende da pessoa que deixou a porta aberta. Ele veio com mais 7, ficou 8 lá. E é pra detonar. Então vai ter que agora orar, crescer, se encher e pôr o diabo fora, expulsar o diabo. Porque é mais fácil ficar expulsando o diabo dos outros do que de si próprio. Tá valendo? Por quê? Porque é um engano do diabo. É um engano do diabo. É justamente isso que o diabo quer, que todo mundo fique ignorante.
crente. Então não se esqueça, quem se aproxima de Deus detecta a ação do diabo. Quando ele vai agir, como ele vai agir, o que ele está maquinando, que o Espírito Santo é fiel. Ele conhece toda a mente de Satanás e ele vem nos falar. E se você passar todos os dias 1 hora orando em línguas, a 1 hora é muito, vai meia hora, vai, tá bom. O que você acha? Você está nos cuidados de Deus. Claro, porque ele vai ter um jeito de falar com você, te alertar, para você fazer alguma coisa. Porque não pensa que Deus só vai te livrar sem você fazer nada, porque isso não existe. Porque ele já recebeu tudo sobre ele. Pelo amor de Deus, que sofrimento. Que sofrimento. Que como homem, Deus sofreu, carregou todos os nossos pecados. Tudo que é a ruindade de Satanás, tá valendo? Então, o segundo item é, se eu me encho da palavra, por isso que tem que ler, vai lendo o livro. Você tá lendo Bíblia? Tá nada. O que você parou? Quem mandou? O diabo, né? Você entrou na dele, você parou de ler Bíblia. Não é pra ler, parar de ler Bíblia. É um livro atrás do outro todos os meses. Quem falou que é pra parar de ler? Você tá vazio de palavra, o diabo te pega assim, ó. Ele quer que o seu futuro seja um abacaxi, uma derrota. E é pra isso que ele tá atacando. Pro seu futuro ser uma desgraça, ser uma vergonha pra quem é servo de Deus. É isso que o diabo quer. E é pra isso que ele ataca. Nossa, mas não tava tão assim então. Pois é, e agora? Ah, Deus não fez nada. Ele é soberano, não fez nada. Não fez não. A porta se abriu, a porta, o diabo entrou. Tá entendendo? E Deus não quer isso. Então não é melhor fechar a porta e não deixar nenhuma fresta aberta? Claro que é. Então aí que eu digo que Deus é fiel. Você ora em línguas, ele vai te alertar. Que versículos você vai confessar. Tem que confessar a palavra. Enquanto você adora Deus, confessa a palavra. Você tem que confessar. Porque você está pondo a sua vida em segurança. Senão Jesus ia ensinar que se eu disser esse monte levando aqui e lá pra lá e eu não duvidar meu coração e crer, isso acontece. Ele não ia ensinar uma coisa que não funciona. Ele só ensina o que funciona. Então não pare de orar, meu amigo. Vai orar, vai adorar a Deus. Tem um momento com Deus pra pôr esse diabo fora. Porque expulsar diabo não é só pôr a mão nas pessoas que vêm na igreja. Sai, diabo, sai, diabo. Não é só isso, não. Tudo bem, aquele diabo saiu, mas ele volta com 8 e 10. E a confusão. E o emprego. E tudo mais. Valeu? Então vamos lá, hein? Vamos lá, lutar contra esse diabo aí, hein? Das mentiras. E vou ficar firme com Deus. Deus, meu Pai, que a tua unção, Senhor, esteja agora sobre todos em casa que receberam essa palavra gloriosa. Eu creio que todos foram libertos, Senhor. Eu agradeço que você venha com a tua luz para estas famílias, Senhor, tirar todas as trevas desses lares, que haja reconciliação nas famílias, nos lares, que haja salvação dos perdidos, em nome de Jesus, e que as doenças sejam curadas agora. Eu digo em nome de Jesus. Senhor, vem com a tua provisão para aqueles que estão clamando lá em casa, em nome de Jesus.